Janeiro, onde vai começar a parada, onde vai começar a final. O Pedro Torre, direto da sede da CBF, com detalhes. A final começa aí perto de você, no Maracanã, meu amigo. Boa tarde. Tudo bem, Plihal? Boa tarde, um grande abraço aí para você, todo mundo que está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Pois é, a Copa do Brasil vai começar no dia 3 de novembro no Maracanã. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa e a finalíssima no dia 10 de novembro na Arena MRV. O Atlético Mineiro vai decidir em casa. E aí vai muito de cada um. A maioria acho que prefere decidir em casa mesmo, mas vai de cada um achar o que foi melhor, o que não foi, enfim. A gente conseguiu ouvir alguns dirigentes, jogadores que aqui estiveram. Tem aquela pompa e circunstância toda, né, de decisão de Copa do Brasil. Houve presenças aqui de, enfim, jogadores, dirigentes. Felipe Luiz representou o Flamengo ali no palco, ao lado do goleiro Rossi, e o Batalha pelo lado do Atlético Mineiro. O Gabriel Milito foi até convidado, o técnico do Galo, só que ele teve um imprevisto, segundo a organização, não pôde comparecer. Mas estavam aqui dirigentes do Atlético Mineiro, enfim, também do Flamengo, a cúpula do Flamengo, mora aqui no Rio de Janeiro, então é mais fácil chegar, mas tiveram dirigentes do Atlético Mineiro, também presidente, também o Vitor, que é, enfim, gerente de futebol, diretor de futebol hoje, então estiveram presentes por aqui, observando, tem aquela passeada no poder também, todo mundo conversando. Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, estava por aqui, presidente Edinaldo Rodrigues, então muita gente participando, e o Diego Ribas também estava por aqui e subiu ao palco junto com o Vitor, que também hoje é dirigente do Galo, como eu disse, com a taça da Copa do Brasil. Os dois já foram campeões pelas equipes ali, para dar aquela pompa, como eu disse, ao evento. Mas depois teve aquela pequena zona mista aqui na saída, na sede aqui da CBF, e aí ouvimos alguns dirigentes e também acompanhamos há pouco o que falaram os jogadores e o técnico Felipe Luiz. Vamos dar uma espiadinha agora no que foi dito aqui na CBF. Muda jogar na frente da torcida ou não, é claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão e que a emoção não tome conta da razão. Então, esse é o meu objetivo dos jogadores, deixar eles o melhor possível, em forma física, mental, em todos os sentidos, para eles poderem desfrutar, fazer um grande jogo e, quem sabe, conseguir levar esse troféu para a Gávea. A verdade é que o que a gente mais vai precisar, obviamente, vai ser muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. A gente fez um grande jogo em casa e tocou definir fora e conseguimos estar aqui hoje na final. Então, é isso. A gente só vai precisar de apoio e confiança do torcedor, que a gente sempre vai tentar fazer nosso melhor dentro do campo, porque a torcida faz parte, mas o jogo acontece dentro e isso é nossa responsabilidade dentro do campo. Vamos fechar em casa esta final. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar a nossa arena com nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do staff e da equipa para tentar levar esse troféu. Quer deixar um recado para a tua torcida? Eles sabem já, mas a gente tem sido forte em casa e só espero o mesmo que está acontecendo até agora. Gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio, mas o Flamengo contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa, contra o Corinthians o Flamengo teve o primeiro jogo em casa, então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá, mas claro que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado no nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. É importante sempre o foco, sempre a concentração, né? Levar à risca todo o planejamento que é feito, né? Todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer
jogar o segundo jogo em casa, porque se você não tem uma boa primeira partida, às vezes você pode colocar tudo a perder. Então, atenção 180 minutos e trabalhar para que a Copa do Brasil venha mais uma vez para os nossos domínios. Tá então, né, Plihal? Os participantes aqui desse sorteio na CBF, Marcos Braz deixando claro que gostaria até do segundo jogo em casa. Ele botou uma pimentinha depois, num trecho aqui, falando que o Galo sempre vem de conversinha desde 1980, a questão da arbitragem. Enfim, alguns dirigentes do Atlético em outras ocasiões já falaram também sobre a questão do apito. Então fica aquela pimentinha sempre entre Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que vai render até a competição. Sobre isso, o Galo tinha até pleiteado questão de impedimento semiautomático, né? Aquela questão para VAR e tudo mais. A CBF até fez uma consulta para saber da viabilidade de implementar essa tecnologia para a Copa do Brasil, mas não teria tempo hábil para importar essa tecnologia, 40 a 45 dias, então não será possível implementá-la aí para a Copa do Brasil, quem sabe. Nossa, vai vir de navio, cara? Vai vir do quê? Essa tecnologia? Já existe avião. Avisa aí o presidente Edinaldo que já fabricaram o avião, né? Mais rápido, né? Para importar a tecnologia. Ano que vem para outros torneios, Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, enfim, a gente vai ficar de olho nisso daí, mas por enquanto vai com o que tem com essa tecnologia para a decisão da Copa do Brasil. Repetindo, primeiro jogo 3/11 Maracanã, segundo jogo 10/11 Arena MRV. Muito obrigado, Pedro Torre. Parabéns pelo trabalho. Por enquanto, então, vamos com a tecnologia Tabajara mesmo. Aqui tem, né? Aqui temos. Aqui tá aí. Essa coisa, lógico, é super relativa de ser melhor decidir fazer a finalíssima em casa ou fora. É verdade que nos mata-matas anteriores contra Palmeiras e Corinthians, o Flamengo decidiu fora e conseguiu a classificação. É verdade também que no ano passado, na decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo decidiu aqui em São Paulo, no Morumbi, e acabou sendo vice-campeão. Quer dizer, a história, o tempo dirá, neste caso, o que vai ser melhor fazer o primeiro jogo em casa ou fora. O Galo tem um ponto aí positivo que, a gente costuma falar, está em tantas frentes, está nas 3 frentes, né? Sim. Embora no Campeonato Brasileiro meio que a passeio, existe uma diferença de 20 dias para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, para a provável decisão da Copa Libertadores em Buenos Aires, depois dos 3-0 contra o River. Quer dizer, é um tempo bem razoável, dá para se concentrar em todas. Total. Isso é um ponto bem importante, assim. É claro que a euforia de uma final de Libertadores, ela já acontece desde o apito final contra o River, né? A maneira como as coisas aconteceram, o placar elástico, mas tem o jogo da volta, dá para pensar ainda nisso que está acontecendo agora no presente. O Felipe Luiz falou, né? Passa muito por você fazer um bom jogo também no primeiro encontro. Então, aí, decidir em casa pode ser interessante ou não. Então, acho que é muito disso. É claro que o Atlético, ele tem criado essa relação dentro, né, da Arena MRV. É tudo muito novo também, já teve muitos problemas. Mas agora, criando essa relação com a torcida no novo estádio. Então, é legal ter essa possibilidade de levantar um título já lá, né? Porque esse título de Copa do Brasil, porque Libertadores, se chegar na final, realmente não vai ser em casa. Então é uma possibilidade para o Atlético interessante. Mas é um Flamengo com o Felipe Luiz, que já mostrou que tem muita qualidade também, inclusive mental, para decidir fora. Eu costumo achar, quando você tem um time inferior ao seu adversário, que é melhor você fazer o primeiro jogo na sua casa. Porque você quase que certamente vai sobreviver à finalíssima. Quando você tem um time muito pior e vai jogar na casa do adversário e toma uma cacetada, acabou. Vai reverter, mas nesse sim. caso a coisa é bem parelha, né? Eu acho que sim, eu acho que é bem parelha. Se a gente pega essa individualidade, o Flamengo é mais time. O Flamengo tem mais alternativas, inclusive. Mas ainda é um trabalho novo começando e chegando para um Atlético que voltou, né, a desempenhar com o Milito muito concentrado em Copas, fazendo um trabalho específico para Copas. Então, acho que está bem equilibrado. Onde não houve definitivamente nenhum equilíbrio. É o cara que se mostra muito mais responsável até de tempos anteriores. Ele realmente abraçou esse... E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida para o jogo. Eu não sabia dessa informação, né? E entregou para o Flamengo aí uma partida brilhante, se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante. Tento fazer uma mexida que nem o Felipe Luiz fez,
embasado em alguma coisa. Ele não caiu do céu e pensou isso. Foi muito rápido, né? Ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido e foi muito ligeiro. Chama atenção pelo pouco tempo de trabalho, né, Plirra? Pita, quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então eu tava escapando dessa questão, Plirra. Cara, Plirra, é jogo de jogadores grandes, né? Porque o Flamengo tem, a gente sabe disso, e o Atlético também tem, né? O Atlético tem jogadores ali, Hulk, Paulinho, Arana, enfim, jogadores que têm condições de fazer Parte do programa Resenha da Rodada, falando tudo sobre a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Então, meus amigos e amigas, já quero dar os créditos para a ESPN. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like, costumeiramente. Se inscreva aqui no canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Falou do Mengão, eu trago aqui, galera. Então, vamos lá pro vídeo. Simbora! O assunto será um 0-0 com muita história para contar. Para dar uma resumida, Capita, vamos começar do minuto 27 do primeiro tempo, segundo jogo semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Vamos começar a analisar a partir da expulsão do Bruno Henrique. Meteu o pé na cabeça do Mateuzinho. E aí, Capita, dali pra frente, como é que você enxergou a classificação rubro-negra? Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, ao Luiz, Luga, Prazão. Boa noite a todos. É um lance que poderia ter mudado a história do confronto, né, Plirra? A expulsão do Bruno Henrique, um atacante. A gente vai analisar também a leitura que o Felipe Luiz teve no momento, né? Surpreendeu muita gente, mas dentro da leitura dele foi algo que funcionou porque ele pensava do confronto. O Corinthians não soube aproveitar esse homem a mais, né? E aí, no debate, né, eu pelo menos tenho uma ressalva. Até na escala, muita gente falou das modificações do Ramon Dias, né? Que não surtiram efeito. Eu já tenho uma observação com relação à escalação do Corinthians. Você acha que largou mal? Eu acho que sim, Plirra. Eu acho que... Então já mergulha nessa. É minha opinião, né? Lógico que cada um tem a sua, olhando para o confronto. O Corinthians tinha já entrou na partida com uma desvantagem. Mas assim, a minha observação, Plirra, é a maneira como o Garro se situa no campo, nos melhores jogos do Corinthians. E eu acho que ele funciona muito bem quando o Corinthians joga com 4 homens no meio campo, né? Então eu acho que ali o Garro estaria mais próximo da área, muitas vezes fazendo ali quase um ponta de lança, um segundo homem de ataque ali. E aí até a gente conversou um pouquinho, eu entraria com o Carrijo no jogo, né, pelo lado direito. Você sacaria um dos extremos isso. E colocaria o Carrilho? Na minha opinião, sim. Porque o Corinthians ganharia força no meio-campo, liberaria um pouco mais o Garro para realmente pensar nas jogadas criativas, né, ofensivas do Corinthians. E se você precisasse de um cara pela beirada, o Carrijo poderia fazer essa função, porque ele faz isso muito bem. É um cara que ocupa o lado direito e que também tem uma movimentação do meio-campo. Mas como a gente fala sempre no programa, né, o Resenha é às segundas-feiras às 11 da noite, então é baseado não em antever o que poderia acontecer, mas em cima do que aconteceu no jogo. Então eu acho que o Corinthians já saiu, na minha opinião, tem um detalhe, né? com uma o Yuri formação também, que não sem favoreceu. ser a referência, Sim. parece render melhor, né? É isso, porque aí você, como eu falo, quando você empurra o Carrijo um pouco mais para a beirada, talvez em alguns momentos o Yuri não precisava ser aquele cara de referência, né? Teria o Romero ao lado dele, que na minha opinião deveria ser o Romero. O Thales Magno foi muito bem nas movimentações, mas a gente até falou sobre isso, né? A estrela do Romero brilhar na arena, o que não aconteceu nesse jogo. Enfim, esse é o lado do Corinthians. E o lado do Flamengo, que se portou muito bem, mesmo com um homem a menos. E o personagem principal acabou de passar na nossa tela, né? Que é o Gerson, né? Um jogador que fez 2 partidas excepcionais, é o capitão do time, é o cara que se mostra muito mais responsável até de tempos anteriores. Ele realmente abraçou esse... E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida pro jogo. Eu não sabia dessa informação, né? Você passou pra gente um pouco antes aqui. Vilê Casagrande então, já ontem deu essa notícia. Que tava com febre, né? Como você falou, acordou, né? Mal e entregou pro Flamengo aí uma partida brilhante, se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante, mas o Gerson, na minha opinião, foi a figura principal desses 2 confrontos. Algum dos 4 aqui já acordou muito mal num dia de jogo importante e as coisas acabaram saindo muito bem? Começou mal e terminou bem o dia? Eu já. É? Quando, Fabu? Contra o Goiás, Copa do Brasil. Também acordei muito mal, com febre.
E acabei fazendo um gol. É? E esse gol classificou o São Paulo? Não, depois teve o outro, né? Foi 2-0 aqui e ganhamos... Ah, foi a ida. Foi. Já na última passagem pelo São Paulo? Já na última. Tá certo. Eu me lembro no clássico na Turquia que a gente da seleção veio de um jogo na China e a gente se intoxicou, vários jogadores, intoxicados mesmo com comida. Eu fiquei 2 dias com soro na cama, né? Não podia nem andar. Só que era o clássico, né? Eu tinha vergonha de pedir para não jogar. Vergonha de pedir para não jogar. O time todo estava na China? Não, a seleção uruguaia na China. A seleção, você estava voltando à seleção? Voltando à seleção, pegamos vários jogadores, uma intoxicação grande, né? Grande mesmo, de ficar com... Perdemos muitos quilos, soro, né? E eu tinha vergonha de pedir para não jogar e joguei, né? Mas estava morto, fui na sombra. O jogo acabou 0-0 e não tinha manchete, puta, boa labor defensiva do time, né? Mas na verdade não, na verdade foi uma sombra, né? Não como o Gerson, que estava doente e jogou muito, né? Já joguei doente, mas nunca com esse rendimento, né? Esse é o problema, esse é o detalhe. E bem, já jogou assim também? Não, Lucas, se você faz uma partida similar à do Gerson, você ia ter que comer esse peixe estragado toda semana. Toda semana. Aí também. McDonald's foi que foi? Eu considero, Praz, das melhores atuações individuais da temporada. Não só da Copa do Brasil, assim, ou não só do passado mais recente, segundo semestre, da temporada. Eu estou exagerando? Não, e tem a questão que eu também não sabia desse mal-estar, e tem a questão da dinâmica do jogo, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um grande jogo 11 contra 11, outra coisa é fazer um grande jogo com a situação que estava no se momento, desenhando, né? ali. Sem praticamente atacante, né? O Corinthians tendo maior posse de bola. Então, vamos nessa, então. Tentando pressionar o Flamengo. Eu fiquei surpreso quando vi o Felipe Luiz nem tanto tirando o Gabriel Barbosa, mas tirando o Gabriel para colocar o Fabrício Bruno, tendo o Flamengo perdido o outro atacante, o Bruno Henrique. Na hora, o que você achou, Praz? Eu também, eu não esperava. Até nós estávamos comentando se fosse ao contrário, se o expulso fosse o Gabigol, era mais ou menos aceitável ou previsível que ele mantivesse o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem uma dinâmica melhor que a do Gabigol. Mas eu falei, acho que contigo antes do programa, né? É legal quando quando acontecem coisas assim que fogem da normalidade, do senso comum, porque te fazem pensar, não necessariamente para concordar, mas te fazem pensar e tentar entender. Foi o que a gente começou no grupo lá, a mandar mensagem um pro outro, para perguntar o que achavam, né? E aí saem várias perspectivas. E eu falo com o Fábio, não tem certo ou errado no futebol. Tem resultado. Não, tem resultado, mas, Lugano, mais do que isso. Tem tu fazer uma mexida que nem o Felipe Luiz fez, embasado em alguma coisa. Não, ele não caiu do céu e pensou isso. Foi muito rápido, né? Sim, mas tem uma estratégia e ele já por trás. havia falado, depois ele reforçou na coletiva de ontem, mas do jogo do Fluminense, da derrota, pós-derrota, ele, num momento ali, eu até peguei, por acaso, prestei atenção nesse trecho da resposta, ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas, na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido, ele foi muito ligeiro. Chama atenção pelo pouco tempo de trabalho, né, Ple? O treinador com mais tempo de trabalho, a gente entende que ele possa trabalhar outras situações que não sejam as situações corriqueiras. Porque no Brasil o cara não tem tempo para treinar. Ele vai treinar uma possibilidade que pode vir a acontecer. Normalmente ele se preocupa com as coisas que acontecem com mais frequência, né? Mas é o que eu estava falando pro Lugano. Eu acho que é interessante porque tem o resultado, óbvio que tem. Sim. Se ele não vencesse, provavelmente ele seria muito criticado. Mas a estratégia dele tem um porquê. Tu pode concordar ou discordar, mas tem um porquê da estratégia por trás, né, da mudança. Eu acho que ele já, como a gente conhece bem o Felipe, né, e eu acredito muito no que ele fala nas coletivas, né, porque passa muita verdade. Eu acho que a gente sabe que é um cara que estuda o jogo e com certeza, não vou dizer que ele pensou exatamente se o Bruno Henrique fosse expulso, mas foi tão rápida a mudança que ele já tinha desenhado na cabeça dele se isso acontecesse, a formatação do time, porque a decisão foi muito rápida. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? E aí a leitura que ele tem com relação ao posicionamento que o Flamengo manteve com a entrada do Fabrício Bruno, acabou se tornando algo que chamou a atenção, porque o time se encaixou de uma forma
que a todo momento ele não sofreu riscos, né? Então, assim, ele deu um pouco mais à beirada do campo pro Corinthians, né? E aí, mas sabia que tinha 3 homens bem posicionados, caras de boa estatura, o Pulgar também acabou se fixando ali na frente da área. E por dentro o Corinthians dificilmente iria conseguir... Linha de 5 ali. Exatamente. Então, assim, foi uma atitude corajosa, como a gente falou. Porque se o Flamengo, como o Lugano, aí né, é o que o Lugano tá falando. Mais de Simeone que de Jesus. O resultado do jogo... Mais da escola de Simeone que de Jesus. O resultado tem muita interferência, porque se o Flamengo acaba sendo eliminado, a cobrança em cima dele ia ser muito grande. Você tirar um atacante... Aí eu acho que é defensor, mas a coragem... Mais um ponto da coragem dele. Lugano, normalmente a gente chama um treinador de corajoso quando ele coloca atacantes. Nesse caso, ele tirou todos. Em Brasil, corajoso tem que ser quando você planteia um jogo defensivo para ganhar o jogo. Né? Se ele faz ali uma mudança trivial, a responsabilidade de uma eliminação seria toda na conta de quem? Do Bruno Henrique. Expulso com 27 minutos ali numa imprudência. Ele acabou dividindo a responsabilidade, não foi? E muito treinador faz isso, né? Se protege ele antes que o resultado, né? Então, até nisso... O Felipe foi diferente, obviamente que foi da escola tática, né, que traz da Europa, obviamente, né? Isso, ele jogou esse futebol por 10 anos. Ele é treinador faz 15 dias, mas ele jogou com os melhores do mundo 10 anos consecutivos. E essa escolha... E ele fala isso, Lucas, na coletiva. Acho que essa escolha vem do aprendizado dele na Europa, né? De toda a experiência, a bagagem que tem esportivo. Deu certo, deu resultado, até porque... O Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil, mesmo sendo reserva, está entrando no melhor zagueiro do Brasil. E também a saída de Gabigol, que é um jogador que não tem muito percorrido no jogo, com 10 jogadores, ainda aí vai se sentir muito mais. Então, também tem muita coerência, né, em todo o que fez. Eu não acho algo tão diferente, não? Até por minha forma de ver o futebol. Coragem ele teve, sim, porque ele não se protegeu, né? Como muito treinador faz. Principalmente mais malaco, mais experiente, que primeiro você protege ele e depois vem o melhor para o time. Muito cedo, imagina, antes da primeira meia hora de jogo. Não, sim. Né? Você ficar sem nenhum atacante. Sim, mas depois... Vou dar uma opinião. Se você toma um gol, pode colocar o atacante. Rápido, né, Plirra? Não deu para ver o que ia acontecer no jogo. Você não vai ficar sem atacante em todo o jogo. De repente, depois você toma um gol... Vou dar uma opinião, Plirra. Eu acho que isso aí foi treinado. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso... Não, Luiz, não foi treinado, não. Isso é espontâneo. Porque não é possível. Deu muito certo e estava muito encaixado. Até mesmo... Vai treinar, jogar sem atacante. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso, talvez ele já tinha pensado deixar o Bruno Henrique de atacante, que é rápido. Se o Corinthians tivesse uma postura diferente, tivesse atacando, massacrando, sufocando... Ele ia ter que fazer alguma coisa. Deixa o Bruno Henrique de atacante, que é veloz, tira o Gabigol, fica defensivamente tranquilo. Bruno Henrique correria, talvez pode ser uma coisa até treinada e pensada. Ele diz na entrevista que fez a linha de 5 e claramente pensou, vou dar a bola para o Corinthians. Qual foi o maior demérito do Corinthians, na tua opinião? A maior falha do Corinthians? Falta de coragem. Tinha que colocar 2 extremos, nos 2 laterais, 2 atacantes pelo meio, porque um zagueiro vai pegar, cada um vai sobrar um. Fica o Garro de meia, avança todo mundo, ganha o meio e tá precisando fazer gol. Vamos arriscar, vamos para cima, vamos sufocar, vamos jogar o Flamengo para trás. E não foi o que aconteceu. O Gerson sozinho dominou tudo. Com o Arrascaeta, que não estava muito bem. De La Cruz também não estava muito legal. De La Cruz pior que o Arrascaeta. Pior que o Arrascaeta. Mas o Gerson, né? Com os apoios, ficou jogando cômodo. Passagem do Wesley. O Prazo, o André Kfouri falou uma coisa ontem no linha de passe muito interessante. Eu concordei na hora que qualquer corintiano no planeta, se tivessem antes do primeiro jogo vendido a seguinte situação, seguindo o seguinte pacote... Vocês vão perder por 1 gol de diferença no Rio de Janeiro. E aos 27 minutos do primeiro tempo do jogo de Itaquera, vocês vão ficar com um jogador a mais em campo. Aceita? Todos aceitariam. Todo mundo aceitou. E eu tenho certeza que quem ontem estava assistindo o jogo sem compromisso clubístico, na hora pensou, agora a coisa azedou para o Flamengo. Mas eu acho que, na minha opinião, são 2 coisas. É a questão individual,
O Corinthians não tem um jogador de lado de campo que desequilibre, que tenha a força no 1 para 1, que poderia desmontar a linha, né? Poderia criar alguma instabilidade no setor defensivo do Flamengo. E concordo também com a parte tática. Eu acho que o Ramon poderia ter arriscado um pouco mais, ou precisaria arriscar um pouco mais, porque o Flamengo estava sem centroavante. Tu não precisa ter uma linha com 4 lá atrás, com 2 zagueiros, né? Porque tu vai ficar sem referência. Tu podia botar algum jogador que tivesse uma qualidade para se incorporar ao meio-campo, para daí tentar ganhar superioridade sobre o meio-campo do Flamengo. E assim, o Corinthians, eu acho que tecnicamente faltou inspiração para conseguir. Porque o Flamengo estava muito bem postado com a linha de 5. Tu olhava no jogo, era a linha bem postada, no meio-campo fechado. Só que aí como é que tu faz para furar isso, né? Tu tem que tentar alargar o campo o máximo possível, que já não é fácil, porque são 5, mas tu precisa jogar individual. E o Corinthians não tinha jogador com essa característica ontem no jogo. Eu acho que o maior detalhe foi o Garra. Assim, o Garra é o jogador que pode fazer diferença. Ele estava muito longe. Eu vi muita gente falando, né, hoje, comentando, o Garra teve muito abaixo. Tipo, o Garra, a gente assiste o olho com, né, o jogo com um olhar mais clínico, lógico, né? A gente gosta do futebol, ainda assiste. O Garra, ele deu passes muito bons, Plirra, mas tipo para trás do meio campo. Isso que me chamou a atenção. Tem hora que ele dá um tapa na bola, o Garra, ele clareia uma jogada e você fala, pô, mas ele é muito diferente. Só que é uma jogada que parece que não produz nada, porque tá muito longe. Você acha que o Fagner deveria ter entrado em algum momento? O Fagner, ele tem esse poder ofensivo, né, que o Luiz está falando, de bater lateral com lateral, lá, de jogar lá mais Fábio, com mais profundidade. O Corinthians com esse posicionamento, o Flamengo já com um a menos, né? Tirou o centroavante. Por que o Garro veio tão para trás, então? Por que ele jogou tão atrás? Então, orientação do treinador ou posicionamento tático, ou então uma situação de conforto dele? De conforto dele. É bom. Esse é o erro. O que eu falo é assim, Prazo, o Corinthians ele começou com uma formação, né? E aí, nessa formação inicial, o Garro tinha uma responsabilidade de meio-campista mesmo, de cobrir alguns espaços. Até para você mudar essa chave, para você mudar o seu posicionamento, eu acho que isso que faltou para o Corinthians, né? Você entender que o Flamengo tinha um jogador a menos e você, como o Luiz falou, você começar a empurrar um pouco essas linhas mais para frente. Mas quando o Corinthians entra com o Garro mais central, um pouco mais posicionado e 3 atacantes, Prazão, na minha opinião, você tira qualquer chance de surpreender o adversário. Quando o adversário tá com a linha baixa, que nem o Flamengo porque o Flamengo, ele já encaixa as marcações com 3 atacantes, né? Isso já tá encaixado. Então, qualquer jogador que você vá mudar, você não consegue mais surpreender o Flamengo. Porque a gente sabe como é que é, o tempo vai passando, as conexões elas vão acontecendo, os encaixes, e para você furar esse bloqueio é mais complicado. Fábio. Eu acho que você entrar com o Garro realmente na criação e 2 atacantes, se em algum momento pedisse a entrada de um terceiro cara, eu acho que isso poderia surpreender o Flamengo. Depois que o Flamengo se estabilizou, parecia que nada surpreendeu, sabe? O Corinthians colocava jogadores e o Corinthians colocava jogadores e o Flamengo continuava posicionado da mesma forma. O Ramon Dias ele errou na escalação do Maracanã, quando ele coloca Garro e Coronado juntos, e errou na escalação de Itaquera. Na escalação é isso. Na minha opinião, sim, Plirra. Assim, Capita, quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então, eu tava escapando dessa questão, Plirra. Cara, Plirra, é jogo de jogadores grandes. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942,
1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.